Evangelho de Marcos, capítulo número 2. Versículo 1, quem encontrou, diga amém. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta lhes achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, e levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que estava o Senhor. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração, porque eles falavam de esse modo, isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados, senão um que é Deus? E Jesus, recebendo logo por seu espírito que estavam arrazoando, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te. 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 Toma o teu leito e vai para a tua. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de mirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Queridos, cada culto aqui tem a sua identidade. Hoje é o culto da vitória. Pode ser que você possa perceber que a mensagem que eu vou estar trazendo para vocês hoje, ela vai nos ensinar como é um lar que é onde está a presença de Jesus. Como um lar ele é quando Jesus ele passa a fazer parte daquela casa. Quando Jesus entra na casa de alguém, quando Jesus visita a casa de alguém, se nós formos ver na Bíblia, em vários lares que Jesus passou, lares foram transformados. Eu tenho a certeza que muitos que entraram aqui esta noite têm um forte desejo em seu coração, principalmente ver teu lar transformado, porque o lar é onde tudo começa. Se as coisas não vão bem em casa, o que está ao redor também não vai. Nós temos que entender que o nosso lar é nosso ambiente de perdão, ambiente de amor, ambiente de alegria, ambiente aonde Jesus está. E quando um lar ele é transformado, ou quando um lar, literalmente, Jesus ali está, eu não preciso falar para ninguém que Jesus está na minha casa, porque todos vão começar a perceber que Jesus está naquela casa. Vou falar de novo. Quando Jesus literalmente ele entra na minha casa, ele passa a habitar dentro da minha casa, Jesus ele é o Senhor do meu lar. Eu não preciso ficar enchendo o peito e dizendo: olha, eu sou crente e Jesus mora na minha casa. Querido, eu não preciso fazer isso. E quando realmente Jesus ele passa a habitar naquela casa, eu não preciso sair tocando trombone e dizendo para todo mundo. Todos vão começar a perceber que Jesus está na minha casa. Fale comigo assim: todos vão perceber que Jesus está na minha casa. E quando Ele está, quem mora ao seu lado, quem lhe conhece, vão começar a saber disto.
porque o lar não permanece o mesmo. Se uma criança que nasce transforma o ambiente da família, imagine quando Jesus ele entra dentro de uma casa. Vou falar de novo. Para quem é mãe, para quem é pai, quando um bebê nasce, até o perfume da casa muda. Aquele cheirinho de bebê, não é? Começa a tomar toda a casa. Muda-se o hábito de falar. Tomamos mais cuidado. Então isso, uma criança que é humano, chega, ela pode mudar. Imagine Jesus quando ele entra na casa de uma pessoa. Um homem que não está habituado em cooperar com a esposa dentro de casa, ou a esposa com o marido, ou dentro da família. Mas quando ele recebe dizendo assim, a esposa diz: olha, o apóstolo e a bispa vão vir aqui em casa. Quando? Quinta-feira à noite. Este marido vai dizer: espera aí, vamos pegar o melhor prato? Vamos pegar o talher? Vamos fazer um café? Não, vamos comprar aquilo lá. Então muda o ambiente, porque um homem como eu vou chegar lá. Mas muda por algum momento. Mas quando Jesus ele entra na minha casa, é diferente. É diferente, fala assim comigo, é diferente. Se uma presença humana pode mudar o comportamento de uma família, levante as suas mãos e fale: imagine a presença de Jesus entrando na minha casa. Agora, como é que eu posso dizer que Jesus está na minha casa, se naquele ambiente não teve nenhum tipo de transformação, não teve nenhum tipo de mudança? O tratamento é o mesmo, a comunhão muito rara, a falta de paciência. Como é que eu posso dizer que Jesus está em casa se os comportamentos da minha vida continuam a mesma coisa? Há pessoas como eu, antes de conhecer esse Deus maravilhoso que eu só conhecia de ouvir falar, eu achava que ter Deus em casa é quando eu tinha de tudo melhor dentro do lar. Eu achava que o sinal que eu entendia de ter Jesus na minha casa é quando eu teria do melhor dentro de casa. Mas eu me enganei. Quando Jesus passa a ser o principal da minha casa, o que passa a ter mais valor dentro de casa, segura esta, não são as coisas, mas é o ambiente chamado família. Quem tem família que levanta a sua mão? Deixa eu profetizar aqui, de liberar uma palavra de vitória. Jesus vai entrar na tua casa hoje, vai mudar aquele ambiente hoje em nome de Jesus. Fala assim: eu recebo, Senhor. Uma casa que Jesus entrou, se nós formos ver um pouco antes, foi em Cafarnaum, na casa de sogra de Pedro. Jesus entra naquela casa, a pedido de alguém, diz: por favor, vai visitá-la. Pedro pede para Jesus entrar. Aquela mulher acamada, Lucas, como era um médico, ele vai dizer que a febre dela estava altíssima. E não é como os tempos de hoje, que você toma um remédio, a febre abaixa. Naquele tempo não tinha isto. E Jesus entra naquela casa, aquela mulher na cama, e Jesus estende a mão para a mulher levanta e ela é curada da febre. E aquela casa, aquela mulher passa a servir a Jesus. E naquela casa, logo ao amanhecer, estava cheio de gente na porta, pessoas enfermas, endemoniadas, porque ouviram que Jesus estava na casa. Olha que interessante, quando uma casa que Jesus entra, eu estou abrindo um parênteses só para você entender. Quando ele curou a sogra de Pedro de uma terrível enfermidade, aquela mulher levanta e passa a servir. Olha que transformação.
A mulher entende que quem a curou foi Cristo. E quando Jesus entra numa casa, nada faz com que eu fique estagnado, parado. As minhas atitudes mudam. Não é o outro me servindo que eu sirvo. Eu fui curado, eu fiquei livre. Agora, dentro de mim, arde o desejo de quê? Servir. Olhar para dentro de casa. Irmão, sua casa está sendo muito abençoada agora. Tudo bem que pode ser que essa mensagem está mexendo um pouco com você. Porém, Jesus está tratando algo muito importante. Quando Jesus está numa casa, aquele ambiente atrai as pessoas. Vou falar de novo. E só atrai pessoas boas, viu? Só pessoas boas. Não atrai pessoas que querem o teu mal. Não atrai pessoas que têm inveja de você. Infelizmente, vamos encontrar, mas muitos desses não sabem o que é isto. Vamos deixar para lá. Quando Jesus ele entra na minha casa, diz que no versículo 1, quando souberam que Jesus estava em casa, todos correram até lá. Olha que interessante. Tem casa que nem os filhos sentem vontade de entrar. Tem casa que nem o marido tem vontade de entrar. Tem casa que nem a família tem vontade de permanecer, só entra para dormir. Mas só que quando Jesus entra nesse ambiente chamado lar, meu Deus, o primeiro a ser atraído ali vai ser a tua família. A família não muda quando prospera, a família muda quando Jesus entra. E Jesus pode entrar por você que está aqui esta noite. Você pode dizer assim: olha, eu sou o único que frequenta a igreja. Glória a Deus e aleluia. Começou a grande obra na sua casa. Começou a transformação. Mas veja aqui. Quando Jesus, ele soube que Jesus estava lá, logo correu o quê? Que ele estava a notícia que ele estava lá. E no versículo 2, olha aí o que está escrito. Veja o que está escrito na tua Bíblia. O que está escrito no versículo 2? Veja aí. O que tinha naquela casa? Veja o que está escrito no final. Anunciava-lhes. Fala assim comigo: quando Jesus está em casa, a palavra do Senhor não falta. Quando o Senhor está em casa, a mentira do diabo não entra. Porque a palavra do Senhor é a verdade para a minha vida. Grite bem alto: a mentira de Satanás não faz parte da minha casa. Primeira coisa, atrai as pessoas. Segunda coisa, a palavra. Fala assim comigo: eu libero sobre o meu lar a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor está dentro do lar, e o que nós não podemos, nós temos que tomar cuidado, que o diabo mais gosta de trabalhar dentro da vida de uma pessoa, dentro de um lar, que você está representando a sua casa aqui esta noite, é a mentira. Ou uma mentirinha. É só uma mentirinha. É que eu não quis magoar. Mentira é mentira. Mentira não tem mentirão, não sei se está certo estou falando, mas tem mentira maior, mentira menor, pequena, grande, sei lá. Mas a palavra de Deus diz em Efésios 4:25, por isso deixa a mentira, fala a verdade a cada um seu próximo, porque se nós somos membros uns dos outros. Falar a verdade não vai te prejudicar, ter a verdade não vai te tornar menor, porque o Deus que nós servimos é o Deus da verdade. Que seja da sua boca somente o sim, sim e o não, não. Não seja a pessoa que venha sempre querer camuflar e esconder alguma coisa. Quando tem Jesus em casa, a verdade está lá dentro. E se a mentira do diabo tem tentado entrar através da vida de alguém na sua casa, o que vai cair é esta mentira.
É esta mentira que vai ser derrotada esta noite em nome de Jesus. Que o seu ambiente, chamado seu lar, que não é as paredes, a pintura, o que existe lá dentro, é o que torna o ambiente melhor. Claro, uma casa organizada, que o nosso Deus é um Deus organizado, e tem gente que não gosta de organização. É meia de um lado, meia na cômoda, não é? E assim por diante. Tem coisas guardadas que nem usa mais, não é? Vai comer, deixa o prato da pia, minha mãe lava, né? Tem quem lave. Não, aqui não tem ninguém que faz isso não, né? Aqui não tem. Mas quando falar a verdade não é ofender. Falar a verdade não é machucar. É ser verdadeiro, não só no ambiente chamado meu lar, mas também em qualquer ambiente que eu estiver. Porque quando Jesus ele entra na minha vida, há mudança. Tem gente que está anos servindo a Cristo e não sofreu ainda uma transformação. Não mudou. Ainda mente. Ainda quer tentar enganar. Você pode tentar enganar alguém, mas o Senhor nós não enganamos. E quando a mentira ela entra, seja o ambiente que você está, você permite, não é Deus que está agindo ali. Então a partir de hoje, que ainda que falar a verdade alguma coisa venha te doer, mas é melhor a dor da verdade que o prejuízo da mentira. Guarda isto, anote. Melhor a dor da verdade, que passa rápido, mas você não sofre o prejuízo da mentira. Fala assim comigo: da minha boca só sai a verdade. No versículo 4, olha o que diz aqui: então aproximar-se dele por causa da multidão, descobrir o errado por ponto correspondente ao quem ele estava fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Veja só, olha que interessante que acontece. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém sobe no telhado da tua casa, da sua família, no meio da sala, quebra o telhado, pá! E do telhado, se tem alguma coisa, um forro, alguma coisa depois do telhado, vai junto. Você chega na tua casa, você vê o céu, porque alguém foi subir no telhado e quebrou. Você ia falar assim: nossa, que legal, tem um teto solar na minha casa agora. Olha que lindo, eu ia comprar mais um ventilador, não preciso mais, porque agora olha por onde vem o vento. Agora o telhado, você vai falar isso? Você veja que nesta casa você não vê ninguém reclamando que alguém estragou o telhado. Não vê ninguém falando: olha, quebrou, olha aí, quem vai pagar agora? Não, você não vê isto. Por quê, queridos? O ser humano, pode ser que você não seja assim, graças a Deus, mas o ser humano, muitas vezes, ele valoriza mais as coisas do que está dentro do lar. Ele valoriza mais o material do que a família. Muitas vezes você está sendo escravo muito das coisas e você está deixando a melhor parte ir embora. O tempo passa muito rápido, viu? O tempo voa. Eu lembro quando eu era adolescente, eu não via a hora de fazer 18 anos. Para quê? Eu não sei se tem alguém assim hoje assim, mas para tirar carta, para dirigir o carro do meu pai. Então eu não via a hora de fazer 18 anos. Então enquanto eu não fizesse 18 anos, eu só pegava o carro do meu pai, eu lavava o carro do meu pai o dia inteiro, só que o meu pai deixava fazer: colocar o carro para frente e colocar o carro para trás. Eu dizia: obrigado, pai.
E meu pai dizia: obrigado, filho, você deixou o carro bem limpinho. Você já colocou o carro para frente, para trás? Já, então agora chega. Aí eu fiz 18. Quando eu fiz 18 anos, eu comprei meu primeiro carro. Com o meu trabalho, com a luta que eu estava ali, já desde da minha adolescência trabalhando. Com 18 anos, consegui comprar meu apartamento. Tive que me emancipar, naquele tempo tinha que se emancipar. Só que eu estava feliz, puxa, 18 anos, agora tirei carta, agora eu tenho carro, agora isso. Mas de repente, 18 anos voou. E hoje eu olho para minha foto de 18 anos, eu falo: Jesus, será que sou eu esse aqui mesmo? Eu acho que eu engoli esse menino. Será que ele existe ainda? Veja, existem momentos na nossa vida que passa muito rápido. Só que às vezes nós reclamamos por coisas pequenas, coisas que não valem a pena. E essas coisas que ficamos reclamando por coisas pequenas, isso acaba machucando quem está perto e machuca você também. E por isso que muitas vezes você não vê o melhor de Deus entrando dentro do seu lar. E Jesus trouxe aqui você hoje: eu vou entrar na sua casa. Eu vou entrar na sua casa e um grande milagre vai acontecer. Pode ser que a tua causa de vir aqui na igreja não é de fato você veio buscar primeiro a Cristo. Primeiro você pode ter vindo buscar por um grande milagre. Pode ser que pessoas que entraram aqui, o credo religioso é outro. E nós aqui não usamos o púlpito para atacar credo religioso de ninguém, porque eu não prego uma religião. Eu falo de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. Só que aqui nós estamos falando para você, o Deus que nós servimos, a primeira coisa que Ele pensou na criação foi você, família. E eu não sei o porquê o Senhor está me levando justo no culto da vitória, trazer uma palavra como esta e dizer para mim e para você: ei, para de ficar valorizando as coisas. Valoriza quem está perto de você. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: você é importante para o reino. E muitas vezes tem pessoas que têm uma família tão abençoada, tem filhos abençoados, tem um lar tão abençoado e não valorizam. E sabe por que não valoriza? Porque não sabe o que é ter uma família destruída. Não sabe o que é ter uma família em pedaço. E quando está na bênção, não valoriza o que está ali. Não olhe o que tem ali que Deus entregou na mão dele. E por isso o Senhor quer nos ensinar algo aqui tão interessante. Que quando aquele paralítico, ele foi tentar entrar dentro da casa, não tinha uma porta. Tinha, só que a porta estava aberta. A porta que impedia aquele paralítico entrar, preste bem atenção que isso é forte, eram pessoas. O impedimento para o paralítico entrar na casa não era uma porta fechada, mas eram as pessoas que estavam ali. A pior coisa é nós ser impedimento na vida de outro. A pior coisa para nós é ser impedimento de alguém para avançar. Nós não podemos ser impedimento de alguém para ser curado. Nós temos que ser como esses 4 amigos. Não tem porta aqui, vocês não querem deixar entrar? Eu vou tentar por outra. Não é por causa de um que me fez mal que eu vou desistir daquilo que eu vim buscar do Senhor. Não é porque alguém me entristeceu que eu vou desistir daquilo que eu vim buscar de Deus. Porque facilmente as pessoas desistem. Facilmente as pessoas abrem mão. Facilmente as pessoas largam. Só que aqueles homens que estavam na porta se mostrou indiferente àquele paralítico. Só que 4 não se mostrou indiferente. O problema é este. Queremos que todos nos sequem, nos entendam, mas quando chega a minha hora de ser aquele que eu ajudo a levar aquele que chama-se a Cristo, não levo, eu atrapalho. Jesus nos trouxe aqui hoje: eu vou entrar na tua casa, eu vou trazer cura na tua casa. Aquele que estava ali caído, eu vou levantar esta noite. Eu vou entrar na tua casa, a mudança vai ser tão grande que todos vão dizer: o que aconteceu aí dentro?
Você vai dizer: hoje só tem palavra da verdade. Não tem mais mentira, não tem mais briga, porque o dono da vida entrou na minha casa nesta noite. Só que a indiferença que eles tinham, não deram atenção à dificuldade daquele homem. De repente você tem alguém perto de você, lá dentro onde você mora, e você não prestou atenção no que está acontecendo. Sabe o que é o erro de muitos? Me pergunte qual? É quando alguém dentro de casa está com depressão, ou que alguém dentro de casa está dizendo assim: eu não estou me sentindo bem, só chora, crise de ansiedade. Em vez dessa pessoa pegar o leito, a cama, ou pegar esta pessoa e levar até Cristo, ele aponta o dedo e fala: para com besteira, isso é frescura tua, isso é coisa da sua cabeça. É só porque você fica vendo aí na televisão, no YouTube, que as pessoas falando sobre isso aí. Você não está sentindo nada. Quando uma pessoa ela começa a dar sinais de muita tristeza, vou falar de novo. Quando uma pessoa dentro de casa começa a dar sinais de uma profunda tristeza, e isto já está mostrando que tem alguma coisa lhe dizendo. Tem alguma coisa enroscada no passado. Tem alguma depressão querendo bater dentro desta casa. E quando nós encontramos uma pessoa dentro de casa nesta situação, nós não podemos falar para esta pessoa, para ela levantar da cama, se alegrar, como alguns dizem aí fora, curtir a vida. Não! Quando alguém fala isso para alguém que está nesse estado, é a mesma coisa de dizer: continua desse jeito. Esses 4 amigos foram eles que quiseram levar o paralítico para Jesus. Não foi o paralítico que pediu: me leve até Jesus. Deus está levantando pessoas essa noite que vai começar a ser a diferença, primeiro na sua casa. Quem está aqui comigo dá glória. Tem alguém na sua casa que você deixou de lado, esse aí não tem mais jeito. Não, hoje pela fé você vai levar essa pessoa até Cristo, e Jesus vai curá-lo esta noite. Você crê nessa vitória? Agora veja, por eles abrir aquele buraco, ninguém reclama. Fala assim comigo: ninguém reclama. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29 diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bens lhe fosse e seus filhos para sempre. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Levanta sua mão. Fala assim comigo: pais obedientes, eles são bênção na vida dos seus filhos. Agora o pai desobediente, aconteceu um fato. Uma menina de 6 anos de idade, um pastor foi orar por ela. Escute isso. E essa criança, 6 anos de idade, ela era muito inquieta, ela tinha problemas sérios, até de saúde. E chamaram o pastor para orar para esta criança. E esta criança ficou possessa. 6 anos de idade. E toda aquela família ficou: meu Deus, o que está acontecendo? Minha filha, 6 anos de idade. E o pastor fala com aquela entidade que estava dentro daquela criança e fala assim: o que você está fazendo aí? Aquele mal só disse assim: eu estou aqui porque alguém autorizou. Eu vou te explicar o que aconteceu nessa família. A avó desta criança, antes de conhecer a Cristo, essa avó dizia para sua filha, porque a sua filha era daquelas que não respeitava o seu pai, somente fazia coisas que não devia. E a mãe amaldiçoou a sua filha e disse: quando você for mãe, você vai ter uma filha pior do que você. Você vai ver o que é ser mãe.
E quando você gerar, você vai ver o que vai vir. Esta avó lembrou do que ela disse um dia para sua filha. Aquela seta, aquela maldição que ela lançou em sua filha, aconteceu ali. Só que aquela mulher abençoou a sua geração, abençoou a sua neta, abençoou a filha, aquele mal saiu, e aquela criança ficou livre. Aquela criança ficou livre e liberta de todos os traumas e doenças que ela estava. Por que, apóstolo? Porque naquela oração, Jesus entrou naquela casa. Levante a sua mão. Jesus vai entrar na minha casa hoje. E quem é pai e mãe aqui, fala assim comigo: todos os meus filhos, toda a minha geração é abençoada pelo Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Agora veja, eu estou chegando ao final e Jesus vai dizer àquele homem, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, filho, teus pecados estão perdoados. Vou falar de novo. A Bíblia chama aquele homem de paralítico, mas Jesus chama de... Vou falar de novo. A identidade daquele homem para as pessoas era um paralítico, mas Jesus olha para ele e fala assim: o que te acontece não muda o que eu tenho sobre a tua vida e quem você é. Tu é filho. O que você está passando, o que você está vivendo, já colocaram um nome em você. Mas eu venho lhe dizer que isso que você trouxe aqui esta noite, e o que você está vivendo aí fora, Jesus está dizendo assim: isto não mudou o que eu tenho sobre você, filho. E outro, se ele chama aquele paralítico de filho, eu quero me arriscar aqui e dizer uma coisa: quem sabe aquele paralítico nunca ouviu isso do seu pai: meu filho. Jesus cura primeiro a alma e depois cura o físico daquele homem. Filho, alma, estou te curando hoje. Todo trauma, toda rejeição, todo sentimento ruim que você carrega até hoje, todo pensamento negativo, eu estou te curando hoje. Filho, quem é filho aqui, levanta suas mãos. Jesus olha para você e fala: não adianta eu curar você, o externo, se aqui dentro está doente. Se você recebe o que você veio buscar, glória a Deus, que receba. Só que aqui dentro estiver doente, você não celebra, você não se alegra. Então a primeira coisa, Jesus vai dizer: filho, estou curando tua alma hoje. Sabe essa crise de ansiedade que você tem há tempo? Sabe essa crise de ansiedade que todo dia tenta tirar a tua paz? É uma ferida mal curada. Sabe, filho, aquele mal que você passou na sua infância, que te deixou uma marca terrível, e hoje você cresceu, você não consegue sorrir para ninguém. E devido ao que te aconteceu um dia, devido ao que você é, o que acontece, te colocaram um nome, mas não o nome que Deus deu. Tem pessoas que têm mania de colocar apelido nas pessoas, até mesmo pelo que ele passa. Vamos ver alguém que infelizmente está em um vício. Você conhece aquele irmão, aquele rapaz que bebe? Paralítico. Você conhece aquela mulher que vai lá na igreja, uma irmã? Aquela mulher? Ixi, aquela mulher que briga com todo mundo? Paralítico. Olha, você conhece aquele rapaz daquela família? Aquele jovem? Está indo na igreja. Ixi, aquele lá não para em lugar nenhum. Paralítico. Você chega para o teu pai, para a tua mãe e fala assim: arrumei um emprego. Quero só ver se você vai parar. Paralítico. Mas Jesus, ele olha para aquele paralítico e fala: estou te curando.
Estou curando algo dentro de você. Médico não pode curar. Além de ter estudado, respeito a todos. Mas tem coisas que o médico não pode fazer. Mas quem está aqui nesta noite, ele está olhando para mim, para você, dizendo assim: sabe por que eu te chamo de filho? As pessoas podem querer mudar a sua identidade pelo que você é, mas a sua identidade, para mim, permanece a mesma. Filho, filho. Quem se sente filho do Todo-Poderoso, dá um lindo glória a Deus para Jesus. Fale assim: eu sou filho. Fale: eu sou filho. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra? Jesus, Ele nunca vai chamar você pelos seus defeitos. Ele nunca vai chamar você por apelido. Irmão, o meu apelido dentro da escola, todo mundo já vai saber qual que é. Não preciso nem dizer. Lá vai o baixinho. Lá vai o tampinha. Lá vai o pintor de rodapé. E assim por diante. Tinha sonhos. Por isso comecei a trabalhar muito cedo. De 11 para 12 anos eu comecei a trabalhar. Não tinha vergonha do que eu fazia. Não tinha vergonha nos lugares que eu trabalhava, que era aceito para trabalhar devido à idade. Não tinha dificuldade nisso. Mas eu tinha um objetivo. Para alguns da minha casa, era alguém que era problemático. Era alguém que vivia sofrendo acidente. Alguém que muitas vezes não respeitava o pai ou a mãe. Todo ano, irmãos, todo ano, na minha adolescência, eu sofri um acidente. E a maioria dos acidentes que eu sofria não eram acidentezinhos pequenos. Era para trazer traumas no meu corpo. Mas o Senhor já me guardava lá. O Senhor já guardava a minha vida sem eu conhecê-lo de fato quem Ele é. Alguns me diziam que eu era isto, que eu era aquilo, que eu era visto assim, assado. E muitas pessoas crescem com isso na mente. Você não é ninguém. Se os da tua casa não te reconhecem, existe alguém aqui que está olhando para você e está dizendo: primeira coisa que eu vou fazer na tua vida hoje, filho, eu tenho uma grande vitória para te entregar. Só que com esta alma doente que você está, você não vai celebrar por muito tempo. Então a primeira coisa que Jesus vai fazer nesta cura, vai curar a tua alma. Você vai passar a amar a você mesmo. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade para amar o outro próximo, porque ele não ama a si mesmo. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de fazer amizades, ter amigos, amar a outra pessoa, independente de quem ela é, se ela tem defeito ou não tem, seja o que for. As pessoas têm dificuldade de amar, porque ela não consegue olhar para ela mesma no espelho e dizer: eu te amo. É porque nunca alguém disse isso para ela. Então ela carrega isso no coração. Então, podemos tentar aqui pensar desta forma, que este homem nunca foi chamado assim na sua vida. Tem coisas que você tinha vontade de que reconhecessem você. Você lutou, você fez de tudo para que alguém pudesse enxergar quem você é. Mas alguém te enxergou nesta noite, está te dizendo: filho, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas aí vem os fariseus, aí vem os contras. Quem ele pensa que é para curar este homem, para perdoar o pecado? O que é mais fácil dizer? Está perdoado os seus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda. Aquilo que o trazia carregado, ele passou a carregar. Aquilo que alguém teve que ajudá-lo para trazer, ele vai sair de lá com aquilo no braço e dizendo: nada mais do passado me domina, porque hoje Jesus curou a minha vida. Oh, glória a Deus, aleluia. E aquele homem sai daquele ambiente de culto, dentro de uma casa, pulando e glorificando o nome de Jesus. Sabe o que é isto? Curou a alma. A alma dentro sentiu-se abraçado por aquele que é o amor,
É Jesus. Ele entrou na casa e aquele homem foi curado. E eles diziam: nunca vi isto da minha vida. É assim mesmo que Deus faz. O que Deus faz na tua vida, vão ficar sem entender. Fala assim para o teu irmão: o que vai acontecer na tua vida, vai ser assim mesmo. Vão ficar sem entender. Então fica de pé dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. É para Jesus essas palmas. O seu glória é para Ele. Então faça o teu melhor para Jesus.